Oiê, Oi, Rafa, tudo bem? tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, e tu? Eu tô bem, graças a Deus. Mas tô com frio. Ah, e aqui também tá friozinho, mas tá ótimo, tá muito bom. Então a gente já tá com cerca de 39 espectadores aqui, que tá ligadinho com a gente. E de antemão a gente queria agradecer o Jamil, tá aqui com a gente, com mais um produto nacional, com o apoio da MSD, e levando um pouquinho desse conhecimento a todos vocês aqui que nos seguem a Academia Suína em todas as redes sociais. A gente fica muito feliz, a gente agradece de coração isso. E isso, quero que vocês se apresentem para o pessoal, por mais que você sempre está aqui no Sinocast, mas é sempre legal dar esse feedback, esse conhecimento para eles. Tá bem, tá bem. Não, legal, Rafa. E parabéns, Rafa, por tá assumindo esse projeto aí conosco. Oi, eu sou o Jamil Facim, eu sou do Rio Grande do Sul, me formei veterinária na URGS, trabalhei 4 anos a campo, e daí depois eu fiz mestrado e doutorado na URGS também, com foco em estratégias de manejo mais específico na creche, mas abrangendo terminação. E tive a oportunidade de, durante o doutorado, ter um período de sanduíche na Kansas State University, e daí a gente rodou bastante trabalho em creche e terminação, e deu para produzir bastante artigo nesse sentido. E hoje eu faço parte do grupo Academia Suína, aí com o Suinocast, Academia Suína, Swine Hunters e o Suinotalks, a conferência online da suinocultura. Me escuta, Rafa? Sim, sim, estou te escutando. Tá bem. Ótimo, ótimo, ótimo. E a gente sempre publicou aí durante essa semana sobre o seu artigo, o seu trabalho, que foi publicado na Journal, cadê minha colinha? Aqui, Journal of Swine Health and Reproduction. É uma revista de grande impacto no mundo inteiro, porque ela publica muito artigos na suinocultura, tanto bem científico, mas são artigos muito bem práticos, assim, que a gente pode aplicar muito no nosso dia a dia dentro da granja. E como a do Jamil, a gente vê que isso é uma polêmica, é uma polêmica, é uma coisa muito importante dentro da nossa cadeia produtiva do suíno, que é que o peso do desmame e o ganho de peso na primeira semana tem a ver com o próprio desempenho da creche. E a gente queria conversar com você, apresentar, o pessoal tirar as dúvidas, que creio que é um tema muito abrangente e muito importante. Passo a palavra para você. Tá bem, obrigado, Rafa, obrigado. A gente publicou esse artigo, ele saiu na íntegra em março desse ano, né? Agradeço também, não sou só eu o autor do artigo, nós tivemos aí tem outros coautores, inclusive um agradecimento especial à Fernanda Lascossi, que todos os trabalhos que a gente rodou tiveram não só a minha mão pesando leitão, mas muito a mão dela também, então foram muitos leitões aí que passaram pela balança mais de uma vez, né? Então, bastante trabalho. Esse trabalho a gente fez, ele foi um dos artigos que eu coloquei na tese de doutorado, porque sempre, na época campo, a gente sempre discutia, né? O GPD da primeira semana é super importante. Então, o leitão que vai bem na primeira semana está salvo para a vida toda, é a coisa mais importante da vida. Realmente é importante, mas tem alguns pontos que, quando a gente começa a avaliar populações, um volume grande de animais, a gente começa a entender um pouco mais como é que funciona a primeira semana. Nesse estudo, então, a gente rodou vários lotes, e para entender um pouco como que iam funcionar os experimentos, o delineamento, a gente rodou lotes normal, assim, só pesando os animais, acompanhando, anotando dados, anotando cada grama de ração que entrava no comedouro. E nesse trabalho, a gente fez aí uma avaliação de aproximadamente uns 2.000 animais, onde foram pesados ao desmame, aos 7 dias, a cada 7 dias individualmente. E isso permitiu a gente entender um pouquinho essa relação de GPD de primeira semana, peso ao desmame e performance futura. Por quê? Uma coisa importante, todos os alojamentos foram aleatorizados, seguindo técnicas de delineamento adequadas, né? Não foi nada que pudesse gerar algum viés de interpretação. E o que a gente viu? A gente viu que tem relação entre peso ao desmame e GPD da primeira semana, mas não existe uma relação direta. Por exemplo, os animais mais pesados ganham mais peso ou os mais leves ganham menos peso. Não. O GPD da primeira semana, ele é igual, independente da categoria de peso. Se nós separarmos em 3 terços, né, pequenos, médios e grandes, o GPD da primeira semana entre esses 3 terços vai ser exatamente o mesmo. E foi isso que a gente viu.
Mas o mais legal é que existe uma certa interação entre o peso e o GPD da primeira semana. Se o leitão ele ganha peso na primeira semana e ele é pequeno, médio ou grande, tanto faz o peso ao desmame. Se ele ganhou 1 grama na primeira semana, a chance dele morrer ou se tornar um refúgio é exatamente a mesma, independente do peso que ele desmamou. Mas se ele perder peso na primeira semana, aí existe uma interação entre o peso ao desmame e o GPD. Ou seja, leitões pequenos e leitões médios têm um risco altíssimo de se tornarem um refúgio ou morrer, se não ganharem ao menos 1 grama na primeira semana. Já os leitões grandes, mesmo os que o terço dos animais grandes, mesmo os que perdem peso na primeira semana, tem um percentual muito pequeno de chance de se tornar um refúgio ou morrer. E eu acredito que esse foi um dos principais resultados, porque a gente pode tratar eles de maneira diferente. Eu não estou falando para separar os pequenos, médios e grandes, mas eu estou falando que o animal que desmamou leve ou médio, a gente pode passar ali no 3º, 4º dia na creche e selecionar esses animais e fazer um tratamento especial. O que a gente viu também? O ganho de peso ao longo desses 7 dias, apesar de ele ser na média igual entre as categorias de peso ao desmame, ele tem um perfil diferente. O leitão grande, ele demora mais para iniciar o consumo, mas nos 3 últimos dias da primeira semana ele dá um boom do consumo e acaba que ele fecha num GPD parecido com os pequenos e médios. Já os pequenos, por não ter tanta reserva energética, eles iniciam o consumo antes, mas eles nunca atingem um consumo super alto para equilibrar com os grandes. O que eu quero dizer? Tem que ganhar peso. Independente do peso ao desmame, tem que ganhar alguma coisinha de peso. E o leitão que está com o flanco vazio, que está vocalizando ainda no 3º dia, que tu não vê ele tão perto do coxo assim, quando a gente caminha nas baias, esse é um leitão que precisa ser separado. Daí tu vai pensar assim, tá, mas quantos são esses leitões? Com base nesses dados que a gente analisou, em torno de 7 a 8% são esses leitões que estão em alto risco. Os outros 92% têm um risco muito baixo, aí, em torno de 2% de se tornar um leitão que vai ser removido da creche, né? Ou por mortalidade ou por refugagem. Então, mais ou menos foram esses os principais resultados. Até eu separei algumas informações interessantes. A gente trabalhou aí com lotes de uma granja comercial, então tinham leitões de 3 quilos, assim como tinham leitões de 9 quilos, para representar, né, para ter uma representatividade desses dados, né, não fechar muito a amplitude, trabalhar só com leitões de 5 e 6 quilos, porque isso não representa muito a realidade das creches, né? Mas mais ou menos foi isso, Rafa. Os leitões pequenos que perdem peso, em torno de 20% se tornam um refúgio ou morrem. Os leitões médios que perdem peso, em torno de 10% refugam ou morrem. Os leitões grandes não tem diferença nenhuma se ele ganhar ou perder peso na primeira semana, na razão de chance dele se tornar um refúgio ou morrer. Obviamente, né, se a gente pensar assim, quem ganha mais peso na primeira semana tende a atingir um peso mais alto ao final, né? Assim como o leitão que tomou mais pesado vai chegar num peso mais alto ao final. Mas essas características que a gente tem que entender de perfil de ganho e tentar ajudar esses leitões que estão em risco, né, Rafa? Sim, sim. Eu achei muito importante esse ponto que você abordou do visualizar, de olhar entrar na baia, olhar quem tá perto do coxo, quem tá se alimentando, quem não tá. Eu acho que é um ponto muito positivo e que às vezes é deixado meio que de lado ou não é instruído bem o próprio trabalhador dentro da granja, e isso faz toda a diferença se a gente parar e observar os animais. Sim, sim, isso eu acredito que a visão do técnico de campo ela tem que ser uma visão um pouco macro, sabe? Não pode ser muito apegado a detalhes muito pequenos que não representam tanto aquela questão do 80-20, né? Focar no que realmente dá resultado. Por quê? Porque a gente transmite esse tipo de comportamento para o funcionário, para o dono da granja, para um outro veterinário que nos acompanha. Então, quando a gente olha o macro, a gente começa a entender. Por exemplo, não adianta a gente querer remediar com antibiótico terapia ou manejos aí para auxiliar os leitões se a gente tem um desmame muito leve. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Todo esse trabalho foi todo rodado com desmames de 3 semanas, então 21 dias. E uma coisa importante, existe muita confusão entre quando se analisa peso e idade. Óbvio que a tendência é que o mais velho vai ser mais pesado, mas a gente quis fechar essa variável. Então, assim,
nós não tínhamos variação quase nenhuma de idade do desmame. Eram leitões de 20, 21 e 22 dias esses 2.000 leitões, porque a idade bagunça bastante. Isso pode ser até um tema de uma próxima live aí. Peso e Sim, idade, sim. a gente tem que analisar com certo cuidado. Existe um trabalho antigo, que ele é bastante citado por outros autores, que eu conversei com o autor e ele me falou que ele tem um pouco de vergonha desse trabalho, porque ele fez... Eu, entre aspas, copiei o que ele fez, mas ele me falou que ele não cuidou a idade. Então, ele tinha leitões de 15 até 24 dias. E daí tu não consegue mais entender o que é efeito da idade, o que é efeito do peso ao desmame. Então, isso é muito Sim, importante quando a gente analisa esses dados, sabe? Porque é muito fácil a gente concluir uma... Faz sentido olhar numa planilha, mas é muito fácil a gente ter uma conclusão errada. com certeza. É muito, muito importante isso a gente analisar. Então, para quem está chegando hoje, chegando agora um pouquinho atrasado na live, então a gente está abordando sobre o artigo do Jamil, que ele está falando sobre a interferência do peso ao desmame e o ganho de peso desses animais na primeira semana de creche, o quanto que ele interfere no desempenho geral da creche. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fazer alguma pergunta para o Jamil, ele está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de nós. Vamos. Beleza. Rafa, só mais uma coisinha que eu lembrei agora. Pode falar, fica à vontade. A gente fez umas enquetes essa semana, né? Sim. Sobre qual o percentual de animais que perdem peso na primeira semana e tal. Muito importante a gente entender que é, de certa forma, normal ter um percentual de animais que perde peso, né? Não adianta a gente achar que a gente vai zerar isso. Tem muita relação com a idade, mas não é o tema da live de hoje. Mas nesse estudo com 21 dias, a gente teve aí em torno de 20% de leitões perdendo peso na primeira semana. Então, esses são os leitões que são o foco, né? Porque a creche, ela é muito importante a gente ter ganho de peso, entregar leitões com um peso mais alto, só que é muito importante a gente manter um número de leitões. Então, um leitão que refuga, que é vendido para o descarte ou que morre, esse leitão ele nunca mais volta para a conta, né? Então, talvez um desempenho não tão muito bom na creche pode ser compensado com a terminação, que é a próxima fase. Mas o leitão que morre ou que refuga, ele não tem como recuperar. Então, por isso que é importante entender esses pontos. E a gente falou também, tá, então 20% perde peso na primeira semana. E assim, a outra pergunta era se tem relação, né, do GPD com o peso ao desmame, ou o peso Isso. ao desmame com o GPD da primeira semana. Não tem relação. Na média, pequenos, médios e grandes ganham a mesma quantidade de peso na primeira semana. Show, show de bola. E vamos dar uma olhada aqui no pessoal aqui. E enquanto acho que não tem nenhuma pergunta no momento, acho que vai uma pergunta minha aqui para você mesmo. Vai lá. Olha lá, hein? Não, é uma coisa bem prática que fizeram para mim uma vez numa apresentação de trabalho. Eu acho muito legal a gente pensar nisso. Me perguntaram uma vez assim: como que eu faria, por exemplo, para todos esses resultados que eu vejo que é tão importante no trabalho científico, como que eu faria para levar eles a campo? Eu acho muito importante a gente saber mostrar para o produtor. E como que você levaria esses seus resultados para o produtor? Não, perfeito. Eu acho que essa é uma maneira, né? Eu acho que hoje é difícil. A gente, não sei se feliz ou infelizmente, a gente, para ter mais visibilidade, a gente tem que publicar em inglês. Então, isso acaba que eu vejo que espalha a nossa pesquisa globalmente, mas causa alguma restrição para quem não tem acesso ao idioma. Mas essa é uma maneira, né? E eu acho que quando a gente decide em fazer uma pesquisa, começar com uma pergunta, né? Começar com uma demanda do campo, começar com uma dúvida que está na tua cabeça da época que tu trabalhou, que foi o que aconteceu, né? A gente tinha essa dúvida na época a campo, a gente ficava pensando, mas como é que é? Será que a primeira semana é a chave do sucesso realmente? Uhum. E foi o que esse trabalho mostrou, que em partes. Utilizando GPD e peso ao desmame, a gente conseguiu predizer a performance em 55%. Ou seja, tem outros 45% que são outros fatores que interferem na performance de creche. Então, é muito importante? É muito importante. E voltando à tua pergunta, é realmente isso, sabe? É tentar traduzir a informação, sabe? É ter uma ideia. Óbvio que a pesquisa básica é muito importante, isso não tem dúvida, ela é muito importante mesmo. Mas a questão é realmente essa, né? É fazer a extensão rural, né? Nós nos capacitarmos para levar uma informação mais, de certa forma, mastigada a campo ou traduzir, ou fazer uma live como a gente está fazendo
e também, nesse caso, promover, né, a pesquisa brasileira, que tem muito valor, apesar de, às vezes, ser um pouco desvalorizada. Sim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem uma pergunta do Lucas. Ele está perguntando qual o melhor manejo para fazer com os leitões que chegam com menos de 4 quilos na creche? Perfeito, perfeito. Então, obrigado pela pergunta, Lucas. Obviamente, esse é um grupo de animais que corre bastante risco, né? Risco de não ter uma boa performance e risco de morrer. Na verdade, a gente fala assim, que não precisa uniformizar, mas obviamente a gente fala isso num cenário que não se encontram os animais que já são, de certa forma, prejudicados ao desmame, né? A gente tem aí animais com menos de 4 quilos. Se for uma idade de desmame acima de 20 dias, esses animais podem ser separados. Mas mais importante que isso, se for uma parcela muito grande do desmame, nós temos que avaliar um pouco como é que está lá a maternidade, né? Não adianta a gente empurrar com a barriga para a creche muitos leitões abaixo desse peso. Eu separaria esses leitões aí, Lucas, e acho que é uma maneira que a gente pode fornecer um ambiente melhor, pode fornecer por mais tempo, de repente, a primeira dieta, talvez algum suplemento de aquecimento. E existem igrejas aí que fazem dietas papinha, né? Isso às vezes funciona, mas tem certas ressalvas nesses manejos. Sim, sim. A gente tem outra pergunta do Luciano. O trabalho foi rodado em granjas convencionais, né? Comerciais, Certo. isso. Uhum. Isso, aham. É porque a pergunta dele vai bem a parte extensiva. Ele pergunta, em sistema caipira, que é o sistema extensivo, ele pergunta quantos dias em média para fazer um desmame, querendo ter leitões para abate, para terminação. Certo. Luciano, a minha experiência em animais assim a campo é bem pequena, mas eu diria assim, faz um teste, sabe? Desmama uns mais velhos e uns mais cedo e vê o que acontece. Porque é relativo, né? Eu acho que tu tem que sempre, independente do sistema que tu estiver produzindo, tu tem que avaliar o custo da tua produção, né? Se te custa muito caro manter um animal muito tempo com a fêmea, que é o caso no caso da desmame, se tu mantiver o leitão muito tempo na fêmea, tu reduz o número de leitões fêmea ano, tu tem que fazer esse cálculo aí, né? A gente fala hoje aí um número de 24 dias, sendo o mais próximo do ideal, mas tem várias particularidades de sistemas. Então, eu não gostaria de falar uma idade específica, mas eu acho que é uma ideia interessante. Desmama uns lá com um pouco mais de idade, uns com menos, e avalia o teu custo de produção, né? E também, obviamente, a performance vai mudar. Com certeza. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma perguntinha, o Jamil está à disposição ainda, então, mas primeiramente a gente quer agradecer o Jamil por se disponibilizar aqui para fazer a live do Produto Nacional junto com o Sinocast. E agradecer a todos que estão aqui com a gente, que participaram dessa live. Espero que tenha agregado muito a vocês. E acho que para fechar, chegou mais uma perguntinha ali, rapidinho para a gente fechar. Jamil, quais são os métodos para diminuir o nascimento de leitões de baixo peso e baixa viabilidade? Essa aí Gabriela. Fugiu um pouquinho do nosso tema, mas, Gabriela, eu recorro à genética. A genética responde aí por um percentual altíssimo do peso ao nascimento. Existem trabalhos aí que tentam manipular a nutrição ao longo da gestação para mudar o peso ao nascimento, e a contribuição da nutrição no peso ao nascimento ela é muito baixa, muito pequena. Então, recorreria completamente à genética. Então, a gente queria agradecer a todos. Esperamos vocês no próximo mês com mais um produto nacional, pessoal. Rafa, parabéns. Eu acho que tu foi melhor que eu, viu? Acho que tu tá efetivada aí no cargo. Que isso. Mas então é isso. Então, o Produto Nacional chega até vocês com o apoio da MSD Saúde Animal. E obrigada a todos, pessoal. Esperamos vocês mês que vem. Até mais. Valeu, Rafa. Tchau.